Olha, neste último bloco do Jornal da Bianca, nós vamos tratar de um assunto que é bastante importante e que tem trazido muita dor de cabeça para as autoridades aqui, além de uma situação bastante séria na área ambiental e também de saúde, né? As queimadas que se tornaram quase que incontroláveis. Só ontem foram 6 focos registrados aqui em Umuarama. Para a gente ampliar essa informação, saber quantos foram registrados até o momento, em que locais da cidade eles são mais frequentes, ou se não tem um local, como a população pode fazer para ajudar a prevenir e para ajudar a controlar e combater esses incêndios aí, eu recebo aqui o Tenente Marçal Gabriel Costa, do 6º Subgrupamento dos Bombeiros Independentes de Umuarama. Tenente, é um prazer recebê-lo. Nos últimos dias nós temos aí uma situação bastante séria, inclusive com esses focos todos. Ontem foram 6, né? Quais são os números totais desde o começo do ano até agora aqui em Umuarama? São muito volumosos ou maiores com relação ao mesmo período do ano passado? Isso, a gente fez um comparativo em relação ao ano passado, ano 2018. No ano de 2018 todo, a gente atendeu em torno de 176 focos de incêndios, isso tanto área rural, incêndio de vegetação rural, quanto os incêndios em terrenos baldios dentro da cidade. No ano de 2019, até o presente momento, a gente já atendeu 179 focos de incêndio. Realmente bastante alto se comparado com relação ao mesmo período do ano passado. Isso, é um número bastante grande, aumentou muito e a estiagem aí tem favorecido esse aumento. Os números devem ser maiores, né? Porque nós temos ainda 4 meses para o ano. Os meses mais preocupantes são esses meses? Agora esse mês de agosto, setembro, geralmente? Isso, normalmente a época do nosso inverno, que ela é bem seca, né? A gente tem o aumento dos ventos, é uma época que venta muito. Então todos esses fatores, a parte seca mais o aumento do vento, isso favorece aí a propagação desses incêndios. O início do incêndio, normalmente, são as mesmas causas. O que a gente tem nessa época é o aumento da propagação, mas os focos de incêndios sempre são as mesmas causas. Já vi uma situação bastante séria que estava sendo atendida por vocês ali na estrada São Paulo, né? Na fazenda ali, as margens da 323. Como é que ficou? Foi controlado ontem? Deu muito trabalho, Tenente? Isso, a gente foi ali, a estrada São Paulo, saindo ali da rodovia de Xambrê, entra nessa estrada, próximo ali é uma mata, uma reserva de mata, chegando próximo da usina. As equipes estavam combatendo lá desde terça-feira passada, informações que chegaram pra gente até o presente momento, que foi um incêndio que começou por causa de um lixo queimando, né? E a gente teve todo esse trabalho, as equipes ficaram rodando turno ali dia e noite, fazendeiros, funcionário das fazendas. Então a gente teve apoio de muita gente ali, mas o serviço foi bem complicado. Difícil para controlar. Isso, até o presente momento está controlado, as equipes estão no local fazendo a prevenção para que esse fogo, né, se voltar, já faça um combate do princípio de incêndio ali, mas ainda tem gente no local lá fazendo essa segurança. Ontem foram 6 focos, só ontem, isso? O que deu para observar com relação a esses focos registrados ontem, Tenente? Bom, tirando esse foco principal, que é o que a gente estava atendendo ali na região rural, a maioria dos focos é no interior da cidade, em terrenos baldios. Vegetação que cresce ali, o proprietário acaba não fazendo a limpeza do terreno da forma correta e o pessoal acaba colocando fogo para fazer essa limpeza. E isso aí prejudica bastante, porque daí de um lugar passa para o outro, o vento forte, uma vegetação bem seca, e aí as equipes estão concorrendo a cidade toda e fazendo esse combate. Esse é um problema não só de Umuarama, de toda a nossa região aqui, né? Inclusive onde o Corpo de Bombeiros tem atendido. Isso, a gente tem unidades nossas no Cruzeiro do Oeste e em Autônia. Nessas cidades também e nas cidades vizinhas também a gente tem esse problema. O pessoal tem ligado, pedido apoio, a gente tem tentado atender conforme vai conseguindo aí. Quais os problemas que essas queimadas trazem, Tenente? Além, claro, do deslocamento do Corpo de Bombeiros, que poderia estar atendendo uma outra situação e tudo isso. Esse tipo de queimada em terrenos baldios, na área rural você tem a questão de reservas, né? Ocorreu uma situação em Alto Piquiri que chegou pra gente, não conseguimos ir até o local, o pessoal da fazenda conseguiu combater antes, teve a queima de tratores, queimou um barracão. Então, aí na cidade, o que pode acontecer? Chegar, dependendo do tipo da residência, se for uma residência que não tem muro, for uma residência de madeira, pode chegar a incendiar essa residência. Veículos que estiverem próximos desses locais podem incendiar, sem contar o perigo que traz, né, os prejuízos que traz para a saúde das pessoas. Para ajudar a evitar, é possível que a população, claro, tome alguns cuidados. O que a gente poderia destacar, Tenente, para cuidados simples que as pessoas às vezes não se atentam, mas que pode evitar situações como esta que a gente tem observado aí?
O principal dentro da cidade, o principal fator que tem gerado esses incêndios é a questão dos terrenos com muito mato. Então, se os proprietários fizessem a limpeza dos terrenos, né, regularmente, não deixasse o mato crescer, não teria o que queimar. Então, não aconteceria esses incêndios. O outro fator que acontece muito é a questão da limpeza do terreno. O proprietário tem o terreno e, ao invés de fazer a roçada ali, ele vai lá e coloca fogo para fazer essa limpeza. E aí acaba gerando todo esse transtorno. O que a gente tem problema também é muita queima de lixo. Às vezes alguém faz um montinho de lixo ali, folhas, coloca o fogo ali para eliminar esse lixo, e às vezes não vê ali, o vento acaba carregando essas folhas incendiadas ali e vai para uma área de capim, uma área de pastagem ou coisa assim, e acaba propagando incêndio. Os bombeiros de Umuarama estiveram combatendo, inclusive, aquele grande incêndio no Parque de Ilha Grande. Ali foi uma situação também provocada, me parece, né? Pela ação humana também, não? A gente não conseguiu identificar qual foi a principal causa, mas como acontece, todos os anos acontece ali, a maioria das vezes as causas são causas humanas, né? Não causas naturais. Mas ali foi uma situação bem grande, uma situação bem complicada. A gente pediu apoio do nosso comando regional com sede em Cascavel, então vieram bombeiros de várias cidades da nossa região aqui, noroeste e região oeste do Paraná. E tivemos apoio de aeronave, pessoal do Instituto Chico Mendes, então foi uma operação bem grande e acabou envolvendo bastante gente aí. O caso do Parque de Ilha Grande, 70% foi queimado, né? Pelo que deu para observar, ou quase que 70%, 60% aí. O que saiu em alguns meios, né, de divulgação aí foi em torno disso aí, de 50% até chegando até 70%, alguns sites noticiaram. Situação bastante séria, porque isso acaba trazendo prejuízos, né, para a natureza. E é crime ambiental, inclusive. Isso. O que quando chega essas denúncias, essas situações, ao Corpo de Bombeiros, qual a orientação de vocês lá? A quem as pessoas, eventualmente, se observarem uma situação assim, devem informar, a quem recorrer? Bom, dentro da cidade, que na área urbana, a gente sempre recomenda que as pessoas, quando observarem e flagrarem alguém fazendo esse tipo de atitude, ateando fogo num terreno, coisas assim, pode ligar, o pessoal da Guarda Municipal está pronto para atender, já conversamos bastante. Eles vão até o local e fazem a atuação dessa pessoa. Existem leis municipais, leis ambientais, quanto a isso. E em áreas rurais, o pessoal do IAP tem dado bastante apoio nessa ocorrência de Xambé. Eles estiveram no local ali, na estrada São Paulo, deram apoio pra gente, ofereceram recursos, disponibilizaram recursos pra gente também. Então, o IAP tem auxiliado bastante nessas questões aí. Eu quero lhe agradecer pela participação ao vivo com a gente aqui. Agora é importante, pra gente finalizar, a população pode ajudar, né? Gostaria que o senhor repetisse os cuidados básicos que as pessoas têm que ter para evitar que incêndios como estes todos aí que têm sido registrados nos últimos dias aconteçam. A população pode ajudar, sim. Evite queimar lixo, evite fazer aquele montinho de folha e colocar fogo. Sempre essa questão do vento, nessa época do ano, é muito forte. O vento carrega, isso vai longe, aquela brasinha voa muito longe e cai, sempre vai cair no mato seco ali, e aquilo vai pegar fogo. E a questão dos terrenos vazios, as partes de loteamento da cidade que estão abertas ainda, onde tem terreno baldio, toda vez que a gente chega é fogo iniciado por ação humana. Então alguém está colocando fogo para limpar terreno. Já teve caso do próprio vizinho colocar fogo porque tem muito inseto na casa e ele sabe que é daquela região com mato, ele acaba colocando fogo para limpar ali. Mas a gente indica para não fazer isso, aconselha, não faça isso. É prejuízo para todo mundo. Nesse caso dá para chamar a prefeitura, né? Ou avisar os órgãos ambientais para ir lá, fazer uma notificação do dono do terreno. Agora botar fogo não vai resolver. As pessoas jogam muita bituca de cigarro também nas rodovias, né? Na rodovia, na cidade. Isso é um estupim para o barril de pólvora explodir ali, não é? Isso, qualquer coisa que gere calor pode iniciar um princípio de incêndio. Conversei com o Tenente Marçal Gabriel Costa, né? Do 6º Subgrupamento dos Bombeiros Independentes de Umuarama, falando sobre essa situação bastante preocupante, que é com relação às queimadas, né? Só ontem foram 6 aqui em Umuarama, situação que precisa ser controlada e que precisa, inclusive, da ajuda da população. Bom, a entrevista com o Tenente Marçal depois vai estar no biancafm.com.br, nas nossas redes sociais, jornalista Rodrigo Melo e também Jornal da Bianca.